Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai trabalhar aqui no Fit e a ideia é fazer uma avaliação da suspensão dianteira. Eu vou colocar uns pneus novos no carro e eu quero avaliar para garantir que está tudo certinho, a gente não vai ter um desgaste excessivo dos pneus. Vamos começar soltando aqui as rodas. Na verdade a gente vai soltar o primeiro torque dos parafusos, né? Para depois seguir adiante e poder tirar as rodas do carro. Detalhe que eu quero mostrar para vocês, o Fit ele tem essa posição ali na parte de baixo, que a gente consegue levantar o carro pelo meio. E aí eu coloquei o macaco lá no meio, sorte, né, que meu macaco é um pouquinho mais comprido, porque se fosse um jacarezinho pequeno daqueles ia ser mais difícil. Mas enfim, coloquei o macaco lá no meio, é um ponto de levante, por assim dizer, de apoio original da Honda, eles recomendam fazer por aí. Levantei o carro e agora é questão de colocar aí os cavaletes para fazer o restante da manutenção. Não recomendo fazer só no macaco, tá pessoal? Importante ter os cavaletes aí. Aqui nós vamos dar uma conferida para ver se tem alguma folga excessiva, alguma coisa. Às vezes pode dar uma enganada, né? Porque o carro está no ar, então pode dar uma enganadinha, mas é sempre bom conferir. E aí vamos seguir para tirar as rodas realmente. Então vamos lá, tiramos aqui a roda já do lugar, apanhei um tanto com um dos prisioneiros parafusos aqui. Infelizmente deu uma pegada no final e esse que é o problema de apertar com pneumática, né? Os caras dão-lhe ganho e a gente nem consegue saber aí. Seguindo aqui, ó, sujinho, o amortecedor aí não é mais original, nunca ouvi falar dessa marca, Stock. Consigo saber que lá em cima parece que tem uma coisa estourada, ao menos quando eu mexo aqui. Eu vejo que mexe bem lá em cima. Bieletas aqui, ó. E que nem eu falei pra vocês no início do vídeo, a ideia aqui é fazer uma inspeção, desmanchar tudo aqui do carro, inspecionar tudo, ver o que precisa realmente ser trocado. E aí pedir as peças e numa próxima manutenção fazer a troca. Porque a ideia é não deixar o carro parado. E provavelmente é a mesma coisa que aconteceria para vocês, né? Vocês não iam poder deixar o carro parado enquanto estão esperando para fazer as manutenções. Então, vou lá. Vou colocar aqui um WD-40, um desengripante, todos os pontos que eu vou ter que soltar parafuso. Parte da bieleta. Essa parte aqui que tá sujíssima, olha só. Talvez eu até vou ter que dar uma escovada nesse cara aqui para soltar com mais tranquilidade. Depois vou abrir o capô para ver lá em cima como é que tá a situação também. E tirar esse conjunto aqui do carro. Olhando aqui a bandeja, né, a bucha da bandeja, visualmente não parece estourada. Depois eu vou botar uma chave de força aqui para empurrar para um lado para o outro. Ver se eu consigo ver alguma folga. O ideal aqui seria com o carro no chão, por exemplo, naquelas plataformas de troca de óleo, que aí tá com o peso do carro no chão, normalmente fica mais fácil de identificar folgas. No futuro próximo já vejo que eu vou ter que dar uma mexidinha no freio. Olha só, tá com uma marca aqui de calor nessa região. Olhando aqui a pastilha ainda tem, mas não sei. De alguma forma ele sofreu aí nessa região. Aqui também eu vou botar um pouco de desengripante. Vamos dar uma conferida como é que tá a situação aqui da terminal de direção. Pivô de suspensão aqui embaixo. Conferida geral aí dos dois lados para fazer uma análise aí e conseguir encomendar o que for necessário. Diferente dos outros carros onde eu troco tudo até o que não precisa, para deixar tudo zero. No caso do Fit aqui, eu pretendo fazer diferente. Eu vou trocar o que for necessário. E o restante que ainda tá ok, como eu que faço a manutenção, eu vou manter. Então, coloquei um WD em toda a região aí que eu vou ter que soltar os parafusos, ó. Passei uma escova nos parafusos também, para evitar que tivesse muita sujeira aí nas roscas. Se tiver opção, talvez valha a pena mandar lavar o carro por baixo, para garantir aí que vai estar sem sujeira nas roscas. Uma coisa que chamou a minha atenção, vou mostrar aqui para você. Chamou a minha atenção que os terminais de direção eles têm um furo, porém, tá faltando uma coisa nesse furo ali, né? Mas agora, vamos dar uma atenção aqui para a bieleta. Olha como tá o ângulo dela, eu quero que vocês prestem atenção nessa aqui, antes da gente ir lá pro outro lado, tá? Dá uma olhada como que tá o ângulo dela aqui, ó. Reto aqui com a barra, né? Certinho. Aqui em cima, na torre do amortecedor, a bieleta ela tem um lado para lá e outro para cá, isso é normal, né? Então, aqui embaixo tá certinho, aqui em cima tá certinho. Vamos lá pro outro lado.
Opa, o que aconteceu aqui? Olha ali. Aqui embaixo tá errado, tá apontando lá pra frente. Enquanto a barra tá aqui, ó. Bieleta apontando lá pra frente e aqui em cima. Errado também. Apontando aqui, ó, pra dentro, ó. Ou a bieleta é errada, que às vezes tem carro que ela é diferente para um lado para o outro. Ou tá simplesmente montado errado. Vamos dar uma estudada nisso aí e ver o que é a causa. Mas como vocês podem ver aqui, ó, no lado de lá, a bieleta ela entra por trás e aperta a porca aqui na frente. E já nesse lado foi montada desse outro jeito. Fora isso, olhando aqui a parte do pivô, que nem eu mostrei para vocês do lado de lá. Pivô inferior parece ok, não tá querendo focar muito bem, né? Mas o pivô inferior parece ok. Porém, rasgada ali a bucha da balança, ó. Infelizmente. Tem que ver se tem como trocar só a bucha ou se tem que trocar a balança inteira. E aqui desse lado, olha aí o terminal de direção. Furinho também. Faltando uma coisa ali nele. Diferente lá do outro lado, essa coifa aqui desse terminal de direção, ela tá um pouco mais machucada. Não quer dizer que eu, particularmente, não condenaria o terminal, só pela coifa tá querendo rasgar. Mas nós vamos dar uma analisada nisso aí também. Bom, vou deixar agir, começar a desmontar e já volto aí pra gente continuar a nossa investigação. Então vamos começar por esse de cima, é uma Allen 5 e a porca é 17 milímetros. E agora a gente consegue tirar a porquinha. Mesma coisa aqui para baixo. Esse vai ser mais difícil ainda de mostrar. Mas vou segurar no centro com a Allen 5, soltar com a 17 e a gente tira a nossa bieleta do lugar. Então tá aí a bieleta. O lado de cá não tá tão detonado. E depois eu vou explicar para vocês o porquê. Parece boa, não senti folga nem nada. Não tá dura, mas não é um indicativo. O fato de ela não estar com movimento duro não é indicativo que ela tá estragada. Tirei ela do lugar aqui. Agora eu vou quebrar o torque aqui em cima. Quebrar o torque da primeira soltura, digamos assim. Depois vou soltar esse parafusinho aqui da linha flexível do freio. É um 12 milímetros, vocês vão precisar de um soquete pequeno, não vai dar para usar um soquetão desses aqui, ó. Tem que ser um mais fininho para conseguir entrar aqui dentro. E depois disso a gente consegue soltar aqui 17 milímetros, soltar esses caras. Interessante vocês já terem algum tipo de arame, um cordão, alguma coisa para apoiar aqui o conjunto da manga, para evitar que ela caia para frente, solte, estrague de alguma forma aqui as coifas. Então fiquem ligados nisso aí. Depois eu mostro lá do outro lado como é que eu fiz também. Mas agora vamos lá, vou soltar ali em cima, depois eu venho aqui para baixo para a gente continuar. E aqui na parte da torre a gente tem essas duas porcas, né? E que nem eu tinha comentado com vocês. Antes de começar a mexer nas porcas, o ideal é soltar aquele parafusinho 12 milímetros ali, que fixa a linha do flexível de freio. Vai facilitar bastante para vocês terem uma movimentação ali. Solto ele, segui para elas aí, porcas 17 milímetros. Na surpresa que eu tive, né? No caso, do lado do passageiro, estavam só encostadas as porcas. Vamos dizer, só encostar, não deram aquele torque, o aperto final. E ainda assim o carro não batia, não fazia barulho daquele lá nem nada. Mas olha, fica o lembrete aí. Todo carro que eu comprar daqui pra frente, no mínimo uma conferência de aperto aí em todos os parafusos da parte de suspensão e freios, eu vou dar. Ah, que loucura. Bom, vamos lá. Fiz o suporte aí da parte da manga, para evitar que ela caia para fora, evitar rasgar a coifa ali. E agora vamos soltar aqui em cima, Allen 6 no meio, 17 do lado. O parafuso é bem longo, por assim dizer, da haste do amortecedor, então demorou um tanto de tempo para eu conseguir soltar. Sorte que eu tinha essa catraquinha da SATA, ajudou bastante. E aí, segurando por baixo a torre, tirando o peso dela, fica mais fácil da gente conseguir soltar aí essa porca da parte de cima, né, do amortecedor. Tirar da manga,
E depois disso, a gente tá apto pra tirar aí do carro, realmente. Cuidado pra não pegar aí na lataria. Vocês viram que passou perto, né? E aí, conferindo que tá 100% travado o rolamento. Minha cara de decepção. Coisas da vida, né? Tava hiper apertada a porca da parte de cima aí do amortecedor. Então, foi difícil, não vou mentir. Sorte que eu tinha a morsa realmente pra segurar e pra conseguir tentar soltar. Podem ver que eu já tava com a mole encolhida, porque se a gente vai soltar essa porca de cima, né? O ideal é que a gente não tenha a força da mola empurrando. Então já tinha usado um encolhedor de molas aí no lugar. Esse encolhedor de molas é o mesmo que eu uso para suspensão dianteira do Gol. É para suspensão dianteira do Gol, por assim dizer. E aí eu já usei ele na suspensão traseira da CRV, já usei lá no K quando eu fiz a manutenção. E funciona muito bem. Rolamentinho superior muito ruim, muito travado. E aí vamos ir soltando, tem umas travinhas plásticas nessa parte de cima. E é importante tomar bastante cuidado, evitar quebrar essas travinhas aí e ter um prejuízo, né? No caso aí, consegui soltar, tranquilo. E a coifa na parte de baixo dela, tem uma pecinha, uns bracinhos ali no amortecedor, que realmente servem para segurar a coifa no lugar. Então, só prestar atenção para soltar aí a coifa nessa parte de baixo. E depois disso, sai tranquilo. Caindo o pedaço aí do batente. E o batente é para ser bem mais comprido que isso, né? Mas nesse caso aí o batente já tá bem detonado, se desmanchando aí, se esfarelando, por assim dizer mesmo. Testando o amortecedor. Não deveria subir tão devagar assim e nem ter pausas nem nada na hora de subir. Esse é um amortecedor que é para ser um amortecimento também a gás, né? Então, tô testando ali, empurrando para baixo, mas já vi que não tá legal não esse amortecedor. Coisas da vida, né? Ele não tá 100% estourado, não tá vazado, nem nada assim, mas não tá com o deslocamento correto. Então vocês viram toda a função aí para tirar. Tava muito, muito, muito apertado aqui, essa porca da parte de cima. Se eu não tivesse a morcinha aqui para ter o apoio, não sei se teria conseguido fazer. Talvez teria que pegar uma chave Allen com uma barra grande, colocar no chão, pedir para alguém pisar em cima enquanto tenta puxar aí. É uma porca 19 essa aqui, batente detonado. Coifa aqui até o tapa-pau não tá tão ferrado, mas normalmente vem em kit isso aqui. Essa parte de cima aqui também não parece estar estragada, só questão de limpar ela depois. Essa, do mesmo jeito que eu mostrei antes, isso aqui parece estar afundado, acho que não vai dar para aproveitar. O rolamento, na mão aqui eu sinto que ele está girando, mas falta bem lubrificação. Como eu vou remontar isso aqui enquanto eu não compro as peças, então vou aproveitar e vou encher de graxa ele, limpar bem. Passar, não sei se eu vou passar um diesel de repente, ou só um desengripante e depois encher de graxa ele, mas não sei, tá com uma folga grande aqui que eu não sei se é assim. Mas eu vou usar ele de volta, não tem outra forma, né? E o amortecedor, infelizmente, ele não tá 100% detonado, mas de bom, infelizmente passou longe. Então vou falar com a dona do carro e vamos ver o que ela me diz. O amortecedor é uma coisa cara e não tá 100% detonado, então não sei. Como sou eu que faço as manutenções, talvez a gente mantenha esses amortecedores aí. Mas já que tá mexendo, aproveita e já troca. De qualquer jeito, depois eu que vou mexer também. Então, não é um problema tão grande se eu tiver que no futuro mexer. Mas vamos ver como é que tá o outro amortecedor, o lado do motorista, antes de a gente tomar decisões. Se eu tiver que trocar o lado de lá, estiver bem detonado, aí a gente troca os dois, né? Então, carreguei o rolamento com graxa. Usei essa graxa para rolamento, isso aqui, graxa azul. Ainda assim ficou um barulhinho meio esquisito, vou ser sincero com vocês. Não ficou 100%, 100%. Tô achando que talvez vou ter que comprar um rolamento novo aí. Sacudindo ele dá pra ouvir uns barulhos esquisitos dentro, pra ver se tem coisa destruída. Mas botei uma graxa só pra dar uma sobrevida.
Vou apertar de volta o parafuso aí e fazer a remontagem desse lado, né, para poder mexer no outro, conferir como é que tá o amortecedor e tal do outro lado. Interessante prestar atenção no apoio aqui de baixo, de onde fica encostada a mola. E mesma coisa aqui de cima, para estar bem posicionado. Dei o aperto ali. Ainda assim, o rolamento, mesmo lubrificado, não tá 100%. Vou ter que trocar esse rolamento, não vai ter como fugir disso aí. As partes, né? Não vou me preocupar em limpar muito agora, porque eu vou tirar tudo isso aqui depois. E aí a gente faz o PG Spec, né? A gente faz o negócio bonito como eu gosto de fazer. Mas por enquanto, tá ótimo dessa forma como ficou. Vou fazer o aperto aqui em cima agora. Eu não tenho aquela encaixe pro torquímetro, onde eu conseguiria segurar aqui e apertar do lado de fora. Se eu tivesse, 3,5 kg o torque de aperto dessa porca aqui. Mas, de qualquer forma, depois quando a gente bota lá no carro, vai ter o conjunto aquele outro em cima com a outra porca, né, que fica por dentro do cofre. Então, teoricamente, isso não vai se soltar, mas seria interessante ter uma porca certinha aí. Depois vai ter. Então, isso aí tá ok. Montado, encolhedor de mola solto. Para quem tem curiosidade, eu estou usando encolhedor de molas mesmo da suspensão do Gol. Não me lembro qual é que é a marca, depois eu olho lá para vocês, mas quebra o galho aí, já fiz a suspensão traseira da CR-V também com ele. Funciona, né? Tem outras opções, talvez um genérico fosse melhor, mas para mim funciona bem dessa forma aí. Essa peça de cima aqui, esse coxim, ele está bem afundado. Acho que ele não deveria pegar aqui nessa borracha, mas no meu caso ele está pegando. Ó, quando a gente bota aqui, tá pegando ali, então imagina a resistência da borracha no metal, né? Isso aqui deveria estar apoiando só no rolamento para permitir o deslocamento certo, então também vou ter que trocar essa peça. Provisoriamente, já que eu vou montar aqui, vou botar uma graxa de silicone. Ó, isso é o mesmo que se usa nas pinças de freio ali e tal. Vou botar isso aqui um pouquinho aqui em volta, ao menos vai dar algum tipo de lubrificação até o momento de eu fazer a troca correta e arrumar essa suspensão dianteira. E bom, passada essa parte aqui, montei tudo no carro de novo. Não mostrei pra vocês, mas tem um motivo pra isso. Comprei as peças novas aqui, ó. Amortecedor, kit, coxim, rolamento, um monte de coisa. E eu vou mostrar pra vocês isso aí detalhadamente no próximo vídeo. A montagem peça a peça, torque a torque. E a minha ideia é fazer realmente um passo a passo, seguindo o manual de manutenção da Honda. E talvez, acho, vai ser útil aí pra quem tem Fit e quem quer botar a mão aí na graxa realmente. Para esse vídeo de hoje era isso, espero que tenha sido útil aí pra vocês ver essa parte do desponte, essa parte da análise. E agora, vamos pro próximo vídeo, que eu não sei se vai ser um vídeo ou vai ser uma série, talvez eu vou dividir em mais etapas, né? Mas a gente vai descobrir aí em breve, para seguir na manutenção. Um grande abraço pra você, sucesso, e até o próximo vídeo.